Eles nunca chegaram ao destino e o mar nunca devolveu as respostas. O mar engole silenciosamente, sem deixar vestígios, sem pedir desculpas, sem sequer fazer alarde. Às vezes devolve corpos, outras embarcações partidas, mas na maioria das vezes o que o mar leva, o mar guarda. E o mais perturbador não são os naufrágios, é o silêncio, a ausência de resposta, o vazio onde deveria haver explicação. Nos últimos 100 anos, mais de 1000 navios desapareceram sem deixar rastros, alguns com tripulação, outros vazios e muitos com tudo no lugar, menos as pessoas. Máquinas ligadas, comida quente sobre a mesa, barcos salvos pendurados intactos, tudo parado no tempo, menos as pessoas, que simplesmente sumiram, como se tivessem sido puxadas para outra realidade. Este vídeo não vai te oferecer conforto, nem teorias fáceis, vai te mostrar o que muitos preferem ignorar. Que há zonas do planeta em que a lógica falha, onde a bússola enlouquece, os sinais desaparecem e o tempo parece desacelerar. Este é um mergulho nos segredos do oceano, mas cuidado! Há histórias que não foram feitas para emergir. Então já tasca o dedo no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Em 1955, o MV Joiita partiu das Ilhas Samoa. 25 pessoas a bordo, uma embarcação confiável, travessia rotineira. Mas o que era para durar algumas horas virou semanas de silêncio, sem sinal, sem socorro, sem resposta. Quando finalmente foi encontrado, o Joiita estava à deriva, parcialmente submerso, mas ainda flutuando, como se resistisse a afundar. Não havia ninguém a bordo. Dentro do navio, o cenário era desconcertante. O rádio estava ajustado para o canal de emergência, mas a antena tinha sido cortada. Um bisturi ensanguentado no convés, bandagens usadas, como se alguém tivesse tentado estancar o sangue às pressas. Os coletes salva-vidas não haviam sido usados. E o mais perturbador, todos os relógios estavam parados às 10h25. As autoridades disseram que houve pane, que a tripulação entrou em pânico. Mas se foi isso, onde estão os corpos? Por que a rádio foi sabotada? Por que todos os relógios pararam no mesmo instante? 7 décadas depois, o Joiita continua sendo uma tumba vazia e uma lembrança de que o mar não precisa de monstros para ser assustador. Ele só precisa do desconhecido. Imagine a cena, uma embarcação comercial encalha suavemente numa costa remota, nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de incêndio, nenhum ataque, nenhuma avaria. Quando as autoridades sobem a bordo, esperam o pior, mas não estão preparados para o que encontram. Tudo no lugar, louça lavada, camas feitas, documentos organizados, o motor desligado com precisão. Mas não há um único ser humano ali. Não há sangue, não há sinais de luta. Nenhum bote de emergência foi usado. É como se, em algum momento da travessia, todos simplesmente tivessem decidido sair, mas sem deixar pegadas. O diário de bordo termina abruptamente. Os últimos registros? Total normalidade. Nenhuma tempestade, nenhum pirata, nenhuma explicação. Apenas o vácuo. Um vácuo absoluto de presença. Esses navios são chamados de derivas fantasma. Eles não deveriam existir, mas existem. E o mais assustador não é o fato de ninguém saber o que aconteceu. É o fato de não se conseguir nem ao menos especular algo plausível. Porque quando até as hipóteses falham, resta apenas o medo. E o mar, mais uma vez, guarda os nomes que nunca serão pronunciados. Em 2007, o Cais 2 zarpou da costa da Austrália com 3 tripulantes experientes. Era um catamarã moderno, bem equipado, com todas as ferramentas de navegação de última geração. 3 dias depois, foi encontrado flutuando tranquilamente, sem nenhum sinal de dano, e vazio, totalmente vazio, mas não abandonado. Havia café na xícara, comida servida na mesa e até um laptop ligado. O motor estava funcionando. O GPS registrava uma rota normal, os coletes salva-vidas estavam todos a bordo, a câmera de vídeo mostrava os homens se divertindo até o último registro, depois nada, nenhuma sequência, nenhum bote utilizado, nenhuma carta, nenhum sinal de queda ou emergência, apenas o sumiço total.
As investigações oficiais não encontraram indícios de crime ou acidente. As famílias ficaram sem respostas. E até hoje, o Cais 2 é chamado de o novo Mary Celeste australiano. O mais desconcertante é que não havia clima ruim, correnteza violenta ou qualquer razão para 3 homens adultos sumirem no meio do nada. E o catamarã? Continuou navegando sozinho, como um aviso mudo de que às vezes o oceano escolhe quem fica. O SS Baishimo era um cargueiro da década de 1930 que se tornou uma lenda viva. Literalmente, ele foi abandonado após ficar preso no gelo no Ártico. A tripulação, convencida de que o navio afundaria, foi resgatada por avião, mas semanas depois, o Baishimo reapareceu, intacto, flutuando livremente, e assim continuou por décadas. Durante mais de 30 anos, o Baishimo foi visto vagando sem rumo, sem ninguém no comando. Pescadores, exploradores e até caçadores relataram encontros com o navio fantasma, muitas vezes em áreas inóspitas. Ele surgia e desaparecia com o nevoeiro, e apesar das várias tentativas, ninguém conseguiu embarcar ou rebocá-lo com sucesso. Era como se o navio rejeitasse ser encontrado. Em 1969, ele foi visto. Depois disso, nunca mais. Nenhum destroço foi achado. Nenhuma peça sequer, nada que explicasse o sumiço, só silêncio. O SS Baishimo virou lenda, mais que um navio perdido, virou espectro congelado, uma sombra nas águas frias. Navegava sem destino certo, nas bordas da realidade. Até hoje é um mistério, ninguém sabe o porquê, ou como ele flutuou tanto e depois sumiu de vez. Existem pontos no oceano onde a lógica se desfaz. GPS falha de repente, rádios se calam no ar e as bússolas enlouquecem, chamam de zonas de silêncio, estão por todo o planeta. No Triângulo das Bermudas, no Mar do Diabo, no Japão e no Atlântico Profundo. Ali navios perdem contato e somem dos radares. Não é só mito antigo. Há dados militares sérios. Aviões já sumiram por minutos e voltaram longe dali. Sem os pilotos notarem, navios entraram e sumiram no silêncio, como se cruzassem portais. Alguns voltaram mudados, outros nunca mais. A ciência tenta explicar, fala de magnetismo e clima, de falhas eletromagnéticas, mas nada é totalmente certo. Porque não é só tecnologia, é tempo e espaço distorcidos, como se o mar se abrisse, como se fossem rachaduras, fendas na realidade, onde regras não valem. E o mar conhece todas. Em 1997, algo foi ouvido, um som vindo do oceano, grave, profundo, orgânico, chamaram de bloop. Era forte demais, parecia vir de um ser, mas de um ser gigante, maior que tudo conhecido, maior que qualquer animal. Na Terra não havia igual. Depois dele, vieram outros, sons como Julia e Whistle. Upsweep também foi captado. Todos pareciam vivos, como se algo chamasse, ou apenas se movesse, mas nenhum se repetia. Não seguiam padrão algum, sons únicos, misteriosos, sempre em zonas abissais. O mar responde, mas cala. Alguns dizem que é gelo, outros falam em placas, movimentos da crosta, mas e se for mais? Algo antigo, profundo, antes da história humana, algo que não quer ser visto, talvez esteja dormindo. Talvez sejam respirações ou sinais vitais, esquecidos. Dizem que há portais no mar, buracos na realidade, fendas no tempo e espaço, lugares onde tudo falha, onde o tempo se dobra e a física quebra. Teorias falam de navios que cruzaram e sumiram, ou surgiram em outro lugar, ou em lugar nenhum. Falam de cidades submersas, de guardiões invisíveis, de campos magnéticos enterrados sob as águas. Cientistas não gostam disso, não dizem que é mentira, mas não conseguem provar. E o que não se mede, não se publica. Mesmo assim surgem relatos, pescadores viram luzes, marinheiros ouviram vozes, bússolas giraram loucamente, e depois o navio sumiu. Será que é alucinação? Ou só vemos a superfície? E se o mar for um véu entre os mundos? A NASA mapeou Marte, mas não mapeou os mares. Isso é real. Mais de 95% do oceano ainda está inexplorado, nunca foi filmado, nem estudado a fundo. Vivemos sem saber o que há sob nossos pés, e mesmo assim ignoramos
O que existe nas fossas, na escuridão que a luz não toca? Que vida nasceu no abismo? Sem sol, sem ar, sob pressão esmagadora? Seria isso ainda vida? Ou algo que rompe tudo, que desafia a definição humana? Ignorar o mar é um erro, é virar as costas para um monstro que dorme, mas às vezes acorda e nos puxa de volta, só para lembrar que existe navio vazio, som sem explicação, desaparecimento total. Tudo é um aviso de que nada sabemos e mesmo assim navegamos. Feche os olhos um instante, sinta o silêncio do fundo, o escuro sem fim e um barco à deriva, perdido numa câmara oculta, intacto, mas esquecido, com corpos, talvez sem ninguém, talvez só memórias. Porque talvez o mar não destrua, talvez ele só arquive, como um bibliotecário cósmico, guardando nossos medos, nossos erros e segredos. Cada navio sumido, cada tripulação perdida, cada som sem resposta, tudo arquivado no abismo, fora do nosso alcance. Então se inscreve no canal, dá aquela força e comenta aqui embaixo, porque isso ainda não acabou. Quando o próximo sumir, e vai acontecer, a pergunta certa é outra. Não é por quê, mas sim o que o mar quis guardar.